Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Um privilégio estar mais uma vez aqui. Programa Momento de Conversa. Hoje nós estamos com um convidado ilustre, o pastor Paulo da Paz, lá de Três Lagoas, que está aqui conosco. Sua saudação, pastor. Bom dia a todos, no nome de Jesus Cristo. É um prazer estar aqui junto com esses jovens guerreiros, neste programa que com toda certeza está abençoando centenas de milhares de jovens. Deus abençoe. Amém. Pastor Paulo foi um jovem aqui no nosso ministério, aqui na igreja de Campo Grande, e conseguiu vencer, hoje é um pastor. E nós queríamos saber, pastor, como que foi a fase da juventude do senhor, como que o senhor conseguiu vencer, trazendo esse testemunho do senhor para ajudar os jovens, como que o senhor conseguiu vencer na fase da juventude? O senhor que foi um líder da mocidade também, aqui de Campo Grande, e como que foi, pastor? Bom, a princípio, eu vim para a mensagem, eu tinha 22 anos, já vim do mundo direto para a mensagem. Eu falo do mundo que eu tive pouco tempo na denominação. Um mês foi o máximo que eu fiquei lá. E no decorrer do tempo, ainda no princípio da minha fé, a gente tem as lutas que vêm, pressões que o inimigo lança contra a gente, para tentar nos tirar da presença de Deus, até mesmo com ex-namorada. A malandragem do diabo, para tentar tirar a gente da presença de Deus. Mas uma coisa que me ajudou, foi um jovem que disse assim para mim: você vai deixar o diabo fazer isso com você? Ele disse assim: o diabo vai rir na sua cara se fizer isso. Aí na hora eu me revoltei e falei assim: o diabo está pensando isso, ele está muito enganado, não vou fazer isso não. Aí decidi que não iria ceder àquela pressão. Agora, no decorrer já na mensagem, a guerra foi assim, batalhada com jejum e oração. Jejum e oração. A gente lutava dessa maneira. Tinha vez que uma vez eu jejuei um tempão, falando assim: vai chegar a hora do aperto, então tem que preparar para aguentar o aperto, Aí eu orava e jejuava, a gente ia para os montes, orava nos montes, buscava muito o Senhor mesmo. E as lutas nunca cessavam, e creio que nunca vai cessar, enquanto estivermos aqui nesse corpo físico, Então vencemos dessa maneira, com o Senhor Jesus Cristo sempre à frente. Amém. E sempre olhando para os outros, considerando que eu não era melhor do que nenhum deles. Exato. Uma vez eu fui visitar um jovem, quando eu era líder dos jovens, ele tinha desviado. Só que antes dele desviar, ele se achava melhor do que todos os jovens. E ele até proibiu a noiva dele de participar da reunião de jovens. E o que ele falava era tão, vou falar a palavra certa para isso, tão assustador, que eu dizia para ele assim: eu tenho temor de falar o que você está falando dos jovens. E ainda dizia assim para ele: por que você, em vez de ficar criticando, você não tenta ajudar? Já que você é melhor, ajuda então. E ele dizia que não tinha jeito, que dizia que não vou deixar minha noiva ir no culto de jovens porque ela vai se contaminar. Contaminar com o quê? Eu perguntava para ele. Não tem o que se contaminar, mano. Só se for de ser melhor, ser um cristão melhor. Mas ele não deixava. Resultado, ele caiu, a própria noiva, acabou mais para frente adulterando com a própria sogra e morreu desviado. Então, não se deve nunca fazer isso. Verdade. Nunca. Por mais que os jovens pareçam ser fracos, tenham suas fraquezas, seus tropeços, nunca se deve fazer isso. Nunca. Porque Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. É um juiz justo, Graças a Deus.
E como que foi a fase que o senhor foi líder da mocidade? Hoje eu sou líder aqui, né? Tem que pegar conselhos com o senhor de Certo. como fazer, né? Para liderar a mocidade. Hoje são jovens, é uma outra fase, né? Uma outra realidade. O mundo mudou bastante. Mas o senhor teve os desafios também na época que o senhor era líder da mocidade. Como que foi essa fase, pastor? Foi uma fase, para mim, de aprendizagem, né? Muita aprendizagem. Uma fase assim que eu trabalhei muito com visitas. Se o jovem sumiu um culto, eu estava lá na porta dele. No outro dia, eu trabalhava, naquele tempo eu trabalhava assim de obreiro auxiliar também. Não, é obreiro mesmo, porque não podia ser outra coisa. E eu visitava, no outro dia eu ia lá. E a pessoa apresentava, né, as coisas, falava que aconteceu, por que ela se afastou, né, não quis ir mais. Aí eu ia lá e falava, animava ele a voltar. Explicava para ele que o mundo vai só trazer sofrimento, tristezas para ele, que o mundo é uma ilusão. A pessoa pensa que está pisando em chão firme, mas é terreno de areia movediça. A qualquer momento afunda e chega um momento que a pessoa vai tanto que não consegue voltar mais. Aí eu aconselhava dessa maneira. Consegui trazer muitos mesmo, com esses conselhos e outros mais, né? Citava exemplos, né, de jovens que venceram, de jovens que fracassaram por não ouvir o conselho, e se tinha uma dificuldade mais pesada, eu orientava a vir falar com o pastor, e assim eu fui conduzindo os jovens, né, e terminamos com 105 jovens. Quando eu saí, que eu comecei a viajar muito, ele não dava mais para atender, né, o culto de jovens. Aí, daqueles cultos de jovens, eu fazia, né, os jovens ir lá na frente falar. Eu chamava, você vai dar uma palavra, hoje é o seu dia de dar uma palavra de 10 minutos. E nisso aí despertou o dom do pastor Micaías. Despertou o dom dele. Aí ele, dali, começou a pregar. Através do culto de jovens, daquela oportunidade de dar uma palavra, e o objetivo era esse mesmo, é despertar dons, né? No meio dos jovens. Aí o pastor Micaías despontou. E tá essa bênção que está aí até hoje, né? Amém. E assim, às vezes a gente fala assim sobre fazer visita, parece que é uma coisa fácil, né? Mas é um trabalho que ele é pesado e dificultoso, né, pastor? Tem que ir preparado para... É a ovelha, né, que tá alongada, né? Porque a ovelha é da cabeçada, né? Você tenta pegar de um jeito, ela dá uma cabeçada em você, você esquiva para cá e vai dali, vai conversando. Sim. A palavra dela vem de lá para cá e a sua vai para acalmar ela e assim vai. Até acalmar. Sim. Mas é assim, conversando e orando em espírito. Isso. Orando em espírito pela alma daquele jovem, né, que está ali parado. Porque tem um espírito ali. Lutando para impedir que você consiga trazer de volta. Verdade. Então o senhor já teve, o dom do senhor já florou quando o senhor era jovem, né? Já, eu estava com 24 anos. 24 anos. Como que o dom do senhor, assim, de certa forma, ajudou na caminhada do senhor, assim, como jovem? Bom, ajudou devido que eu me envolvi muito em leitura, né? Leitura, jejum e oração. Aí ajudou. Sim. Ajudou, porque às vezes se a gente não tem nenhum compromisso, a gente meio que fica meio relaxado, né? Exatamente fica isso. meio relaxado. Verdade. E é só ver a nós o teu reino daqui pra lá nada, né? Então ajudou nisso. E também nas orações, né? A gente ia pros montes, né? Orava muito e o inimigo ficava afastado. O inimigo não conseguia se aproximar da gente. Amém. Glória a Deus. Não conseguia, assim. Ele ficava bem longe, ao derredor mesmo. Sim. Não alcançava a gente. Que coisa.
E uma vida de jejum e oração mantém o diabo longe. Mantém o diabo longe, o diabo tem medo. O profeta diz assim, que o diabo tem medo de uma vida vivida. Se você vive na presença de Deus, o diabo passa longe de você. Que coisa, hein? Porque a tua própria presença deixa ele apavorado. Deixei ele apavorado. E era assim que a gente trabalhava. Mesmo depois de casado, fui fazer um trabalho em São Gabriel. E vizinho nosso, da onde eu estava visitando, uma moça ficou endemoniada. Uma moça de uns 15 anos por aí. Aí eu olhei e falei assim, eu não vou me intrometer não sou intrometido. Se me chamar, eu vou lá, mas se não chamar, eu não vou não. Fiquei quieto ali, levaram na Igreja Assembleia de Deus, não conseguiram nada lá, voltou pior. E eu quieto, com a minha Bíblia ali e evangelizando o casal de velho. Aí a mãe da moça foi na cerca e perguntou, escuta, ele é pastor? Me falou assim, não é evangelista. Ele ora pelas pessoas, falando, ele ora, e eu tenho certeza que se eu orar por ela, vai ser libertada. E depois o problema, onde eu pensei. Agora eu tenho uma guerra para ser travada ali, né? Até aí eu estava neutro, né? Aí eu fui orando em espírito, porque mesmo naquele tempo eu estava jejuando quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Só tinha 2 dias que eu não jejuava. Mesmo com toda essa preparação, eu fui ali dizendo, Senhor, se o Senhor não entrar em cena aí, eu vou levar um baile. Vou apanhar. Mas se o Senhor entrar comigo ali, eu tenho certeza que isso aí vai acabar. Aí quando eu entrei na sala, o que aconteceu, mãe? O que foi? Que esse monte de gente aí? Aí eu olhei bem para ela assim, e senti que o diabo estava bem perto. Aí eu falei assim, o demônio ainda está aí. Aí no Marcos 16, e quando eu comecei a oração, ela estava de joelho, começou a levantar sem pôr a mão no chão. Aí eu disse, Satanás, senta aí agora com esse corpo. Ela caiu no sofá. Aí eu pus a mão assim, sai dela em nome de Jesus Cristo. E ela ficava para lá e para cá, assim, dizendo, não. Aí no fim, eu falei assim, você está amarrado agora, demônio, em nome de Jesus Cristo. Aí aqui no demônio fez bem assim, ó, amarrado com a mão para trás. Aí ela deu uma risadona bem alta mesmo assim, aí eu não entendi o que estava acontecendo, aí o Espírito Santo falou assim para mim, olha em espírito, está tentando te desconcentrar. Porque é uma batalha espiritual, você tem que estar ali orientado pelo Espírito Santo ali naquela hora. Sim. Aí eu peguei só a sombra da mão e orando em espírito. Aí ela voltou ao normal. Mas era um jovem ainda. Era casado, mas um casado jovem. Ah, sim. E tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. Com jejum e oração. Jejum e oração. Não sai de jeito nenhum de outra maneira. Sim, verdade. Hoje o senhor é pai de jovem, né, irmão Gessé e a irmã Maria, né? Isso. Como que está sendo esse desafio, pastor? Como que o senhor tem aconselhado eles? Sendo eles jovens, né? Como está sendo ser pai de jovem nesse tempo? Interessante nessa pergunta é a maneira que Deus trata com eles, sabe? Sim. Interessante. Teve um tempo que a minha filha estava bem lá e bem cá. E eu só observando, mas orando, né, sempre, né, por eles. Sim, sim. E vendo, né, o movimento. Porque existem situações que não dá para mexer. Se mexer, estraga. E ela estava numa fase dessa. Se falasse, ela não ia me ouvir. Aí Deus tratou com ela. Aí ela pediu para mim oração, quando eu ia orar por ela, aproveitava para aconselhar. Como é que está a sua vida? Como é que está isso? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Porque você tem que pôr em ordem isso para que Deus possa operar. Tá? Aí com isso foi onde foi a salvação. Ela ficou mais firme e ela falou para mim depois que ela estava mais para lá do que para cá. Aí Deus interviu. Então, assim, com conselhos e
orando, né, por eles, entregando sempre na mão do Senhor Jesus. Porque os desafios de um jovem é muito grande. Sim. Muito grande, principalmente agora, nesse tempo moderno. Então se tornou mais difícil ainda. Sim. E na fase da adolescência, a última surra que eu dei deles foi quando eles tinham 12 anos. Daí em diante eu não fiz mais isso. Por que eu não fiz mais isso? Porque dessa idade, aliás, desde a idade dos 10 anos em diante, a vara já não resolve mais. Porque aí ele já começa a criar a raiva dos pais, se bater. Sim, e enquanto é criança, eles amam mais ainda os pais. Eles apanham e em seguida está no colo do pai e da mãe. É como se não tivesse nem batido. Eles recebem a correção e ficam no colo do pai e da mãe. Agora, quando chega na fase da adolescência, é o contrário. Se bater, eles criam ódio. Aí, por pirraça, eles começam a fazer coisas que não deviam fazer. Por pirraça. Aí eu conversava com eles, dialogava, mostrava, e ensinava eles, dizia que não é assim, é assim, assim. Só que, além disso, a gente não pode fazer nada, a não ser acompanhar com a oração. Sim. E já foge, né, da esfera humana. E nessa fase também da adolescência, eu deixei de ser pai deles. Eu passei a ser amigo. Sim. Porque é a fase que eles mais precisam de amigos, é nessa fase. É verdade. É nessa fase. Se os pais não forem os amigos dele, eles vão achar o amigo errado, que vai dar conselhos errados. E se eles ficam com medo de falar com os pais, aí eles não conseguem desabafar com os pais, vai desabafar com alguém lá fora. Exato. E essa pessoa vai dar o conselho errado e é onde eles se metem em problemas. Sim. Isso a gente tem notado, eu vejo o senhor com o Gessé, assim, vocês são bem próximos, né? Brincam um com o outro, acho bem bonito isso. E qual o conselho que o senhor tem para dar para os jovens nesse tempo final? Todos os jovens em geral da mensagem, qual que é o conselho que o senhor dá para eles? É que fiquem firmes. Aconteça o que acontecer, fiquem firmes. Nunca se esqueça que vocês têm um pastor. Se dificultar na jornada, conte com o seu pastor. Ele é seu amigo. E ele é a pessoa que não te abandona. Mesmo que você erre contra ele não vai estar ali para te ajudar. É verdade. Eu falo, pelo menos aqui, né, em Campo Grande, baseado em fatos. Sim. Baseado em fatos. Que eu conheço demais, pastor Oswaldo. Demais mesmo. E eu tenho, deixa eu achar a palavra certa aqui. Não tá vindo, então eu vou falar prerrogativa porque não saiu a outra, né? Vai dizer isso. Você chega ali para conversar com ele, você não está conversando com um pastor, você está conversando com seu pai. Ele não fala com você como se fosse o seu pai. Isso é verdade. E ele te ajuda, ele não joga você para baixo, ele te levanta. Ele te põe para cima. É o que ele vai fazer com cada jovem aqui desse ministério que precisar da ajuda dele, ainda que tenha se levantado contra ele. Sim. Ele age da mesma maneira. Exatamente. Então, meu conselho para os jovens: teve dificuldade, não está conseguindo caminhar, procure o seu pastor. Não é um pastor, o seu pastor. Porque a ovelha sem pastor, ela é uma ovelha desgarrada. Você tem que ter alguém que se diga: esse é o meu pastor. Quando eu estiver em problemas, eu vou nele. Eu vou falar com ele. E ele tem, como diz o profeta, os dois dinheiros para me ajudar. A intenção do inimigo é jogar você contra o seu pastor. Sim. Se ele não fizer isso, você dá um passo para sair da presença de Deus. Que é quem Deus colocou aí para te ajudar. Exatamente.
Então, jovens, meu conselho é esse. Nunca desista. Amém. Nunca. Por pior que esteja a situação, por mais difícil que esteja a jornada, nunca desista. Amém. Nunca olhe para trás. Sim. Olhe sempre para frente. Sempre olhando para o Calvário, que você não vai cair. Siga as pegadas dos combatentes que já andaram na sua frente. Glória a Deus. E nos andaram por ali, tem pegadas na areia do tempo, e ali está ela. Siga aquelas pegadas que você não vai errar o caminho. Glória a Deus. Não vai errar o caminho. Então, essa é a minha palavra para vocês. Nunca desista. Jamais. Você pode estar na pior situação. É melhor na presença de Deus do que fora da presença de Deus. Muito melhor. Tropicou, caiu no caminho. Levanta, sacode a poeira. Amém. Olha para o Calvário e prossiga. Mas nunca desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Siga no alvo, Cristo. Somente para Cristo. Amém. Então é isso. Amém. Pastor, agradeço pela disposição do senhor. O senhor acabou de pregar, né? O programa vai na quinta-feira, a gente grava hoje. E uma honra ter o senhor aqui com a gente. Amém. Mensagem muito tremenda que o senhor trouxe. Os conselhos que o senhor trouxe também. Deus abençoe. E cada um dos irmãos, está aqui o irmão Samuel que está filmando, o irmão Isaac, o irmão Felipe estão aqui. Deus abençoe vocês. Amém. Os irmãos que estão nos assistindo também. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Shalom. Shalom.